Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 5 de março de 2026. Segunda semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Evangelho. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração, e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 16, 19-31. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levarão-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O texto de Jeremias nasce num contexto histórico marcado por grande fragilidade política e espiritual de Judá, provavelmente nos anos finais do século VII e início do VI a.C., quando o reino se encontrava sob ameaça constante de potências estrangeiras como o Egito e a Babilônia. Geograficamente, trata-se de uma região semiárida, onde a imagem do deserto, da seca e da árvore junto às águas não é apenas poética,
mas profundamente concreta na experiência do povo. Politicamente, parte da elite de Jerusalém buscava alianças militares e econômicas como garantia de segurança, enquanto religiosamente se mantinha uma prática cultual formal, muitas vezes dissociada de uma confiança real e exclusiva no Senhor. Jeremias denuncia essa contradição. Confiar na carne humana significa apoiar-se em estruturas de poder, estratégias humanas e seguranças imediatas que afastam o coração de Deus. Socialmente, isso gerava injustiça, opressão dos pobres e corrupção. Culturalmente, havia uma assimilação de valores estrangeiros que diluíam a identidade da fé de Israel. A oposição entre o homem que confia no homem e o homem que confia no Senhor é apresentada por meio de imagens profundamente ligadas ao ambiente natural, o arbusto estéril no deserto e a árvore frondosa junto às águas. No mundo antigo, onde a sobrevivência dependia diretamente da fertilidade do solo e da presença de água, essas imagens expressavam de forma clara as consequências das escolhas do coração. A árvore simboliza estabilidade, vida duradoura e fecundidade, pois suas raízes buscam uma fonte que não depende das chuvas ocasionais. Em contraste, o arbusto no ermo representa uma vida fechada em si mesma, condenada à esterilidade mesmo quando a floração se aproxima. Jeremias, como profeta, revela que o problema não é exterior mas interior. O coração humano é enganador e necessita ser escrutinado por Deus, único capaz de julgar com verdade e justiça. Teologicamente, esse texto prepara o caminho para uma compreensão mais profunda da relação entre fé e vida, que encontra sua plenitude em Cristo e ecoa fortemente na liturgia atual, especialmente quando esta leitura é proclamada em diálogo com o Evangelho das Bem-aventuranças. Assim como Jeremias, Jesus desloca o centro da segurança humana. Felizes não são os autossuficientes, mas aqueles que colocam sua confiança em Deus, mesmo na pobreza, na dor e na fragilidade. A liturgia retoma essa palavra para lembrar que a verdadeira bênção não se mede por critérios imediatos de sucesso ou poder, mas pela comunhão com o Senhor, que é fonte permanente de vida. A árvore plantada junto às águas torna-se, na tradição cristã, imagem daquele que permanece unido a Cristo, especialmente pela escuta da palavra e pela participação nos sacramentos. Do ponto de vista pastoral, essa leitura convida a comunidade a um discernimento sincero sobre onde tem colocado sua confiança. Em um mundo marcado pelo individualismo, pela busca obsessiva de controle e pela ilusão de segurança oferecida pelo dinheiro, pela tecnologia ou pelo prestígio, Jeremias continua atual. A aplicação prática passa por educar o coração para a fé, ajudando os fiéis a reconhecerem que confiar no Senhor não é passividade, mas uma escolha concreta que se expressa em atitudes de fidelidade, justiça e solidariedade. Pastoralmente, isso se traduz em comunidades que rezam, escutam a palavra, cuidam dos mais frágeis e não se deixam guiar apenas por critérios de eficiência ou sucesso humano. Assim, a palavra proclamada na liturgia deixa de ser apenas memória do passado e torna-se força transformadora para o presente, capaz de gerar frutos mesmo em tempos de seca. O Salmo aprofunda e confirma a mensagem da primeira leitura de Jeremias ao apresentar, em chave sapiencial e litúrgica, os dois caminhos possíveis da existência humana, o da confiança em Deus e o da autossuficiência que leva à perdição. Assim como em Jeremias, a felicidade proclamada pelo Salmo não é emocional ou circunstancial, mas nasce de uma escolha interior e contínua. Não seguir os critérios dos perversos, mas encontrar alegria na lei do Senhor, isto é, na sua palavra, acolhida e meditada dia e noite. A imagem da árvore plantada à beira da torrente retoma diretamente o simbolismo da vida enraizada em Deus, fonte permanente que sustenta mesmo quando as circunstâncias externas são adversas. Em contraste, os perversos são comparados à palha levada pelo vento, expressão de uma vida sem consistência, sem raiz e sem futuro. A afirmação final:
O Senhor conhece o caminho dos justos, reforça a convicção teológica de que Deus acompanha, protege e conduz aqueles que nele confiam, enquanto o caminho que prescinde de Deus caminha para a morte. Na liturgia, o refrão "É feliz quem a Deus se confia" transforma essa sabedoria em oração comunitária e compromisso de vida, convidando os fiéis a enraizarem sua fé na palavra e a testemunharem, na prática cotidiana, uma vida fecunda, perseverante e confiada ao Senhor. O Evangelho de Lucas insere-se no contexto da Palestina do século I, marcada por fortes contrastes sociais e econômicos, agravados pela dominação romana e por um sistema religioso que muitas vezes legitimava desigualdades. Trata-se de uma região onde a pobreza era visível e cotidiana, especialmente entre doentes, mendigos e impuros como Lázaro, cujo nome, significativamente, significa Deus ajuda. A riqueza era frequentemente interpretada como sinal de bênção divina, enquanto a miséria era vista como consequência do pecado, o que favorecia a indiferença. Jesus dirige essa parábola aos fariseus, conhecedores da lei e dos profetas, denunciando não a posse de bens em si, mas uma riqueza que fecha o coração, ignora o sofrimento do outro e se transforma em falsa segurança, exatamente como Jeremias advertia ao falar do homem que confia na carne e afasta o coração do Senhor.